hoje, nesse bate-papo aqui, a gente vai falar sobre restaurante, sobre food service em geral, né? Então, a gente vai estar discutindo aqui como é que a limpeza, como é que a higiene afeta o resultado dos restaurantes, como é que ela afeta o lucros e perdas, se vocês quiserem, do restaurante ou da unidade de food service. Ou seja, vamos estar discutindo o que o restaurante pode perder se ele não estiver limpo. E para começar isso, eu queria mostrar a vocês uma pesquisa que foi feita para um megaportal americano chamado Zoro, agora no final de 2018. Eles pesquisaram 2.500 pessoas que são usuários de restaurantes. E eles chegaram à conclusão, eles perguntaram: cite, por favor, um problema que você tenha encontrado ultimamente nos restaurantes que você frequenta. E aí a gente consegue esses resultados aqui. 83% das pessoas que utilizam restaurantes nos Estados Unidos já encontraram banheiros sujos. 74% já encontraram mesas pegajosas ou sujas. Pisos sujos, 66% já viram. Utensílios, em geral, 58%. E aí vai, né? Você tem janelas sujas. Esse me surpreendeu, porque eu nunca olhei para uma janela de restaurante, mas os clientes olham. Maus odores, 38% das pessoas já sentiram maus odores em restaurante. Não dá, né? Guardanapos ou toalhas manchados, 31%. Intoxicações alimentares, 28% das pessoas já experimentaram intoxicações alimentares que elas puderam associar àquele restaurante. E por último, roedores ou insetos visíveis. Esse é asqueroso, né? Mas tem lá 21% que já viu isso. Aí eles fizeram uma outra pergunta. Perguntaram quais são os 10 principais motivos que levariam você a não voltar a um restaurante que você está. E aí, olha só que interessante, 82% disseram: se eu vi um rato ou uma barata no restaurante, eu não volto. 81% disseram que se contraírem uma intoxicação alimentar, não voltam ao restaurante. 45% disseram que se sentir maus odores, não voltam. Cabelo na comida, 53,8%. Utensílios ou pratos sujos, 44% não volta. 31% não volta se encontrar o banheiro sujo. Se a gente cruzar isso com 82% que já viram banheiros sujos nos restaurantes, é um desastre total. 1/3 das pessoas não volta ao restaurante se o banheiro estiver sujo. E a gente vai até ver um comentário depois a respeito disso. Ou seja, dos 10 motivos pelos quais uma pessoa não voltaria a um restaurante, 6 estão relacionados à limpeza. É muita coisa, gente. É impressionante isso. E a gente fala com donos de restaurantes e eles dizem o seguinte: não, fala com fulano, que ele é que cuida disso para mim, porque o meu negócio aqui é olhar o vinho e o filé mignon. Tá legal, acho que tem que olhar o vinho e o filé mignon, tá perfeito. Mas tem que olhar banheiro sujo também. Tem que olhar limpeza, não tem outra saída. Estou mostrando aqui os outros 4 motivos que correspondem aos 100%, só para os 10, né, principais motivos, só para vocês saberem. Então, serviço ruim é 50%, 45% é se a comida estiver mal cozida, 39% não voltariam se os funcionários tocam a comida com a mão. Eu também não voltaria. E 24% se eles tiverem um longo tempo de espera. Gente, esses 10 motivos têm que ser olhados pelo dono do restaurante. Esses 10 motivos têm que estar na cabeça do sujeito o tempo todo. Porque aí reside a grande parte da venda de vocês.
Ou seja, se não olhar essa lista de 10 motivos principais, vai perder cliente, vai perder venda. E aí a espiral é constante, né? O agravante é que a gente vive hoje na época da internet. E aí, uma visitinha rápida o Reclame Aqui, ao TripAdvisor e alguns outros sites que mostram problemas que os clientes tiveram, revela uma série de questões. Olha esse aqui, por exemplo, a pessoa comeu no restaurante e aí, na hora de tomar o cafezinho, ela resolveu ir ao banheiro. Chegou lá, estava um desastre. E aí o que acontece? A pessoa perdeu a vontade de tomar o cafezinho. Imagina se ela volta. Esse aqui diz, ó, voltei naquele restaurante recentemente e nem comi por lá. E olha de quando nós estamos falando. Nós estamos falando de 4 de janeiro de 2016, gente. Esse troço tem 3 anos na internet. Se a gente pensar o seguinte, não, o restaurante melhorou muito. Nesses 3 anos, os caras estão impecáveis hoje em dia. Alguém que entrar no TripAdvisor ainda está lá, aquele mesmo comentário. Então, não dá para a gente simplesmente passar correndo por essas coisas, porque a reputação do restaurante está em jogo. E o restaurante vende sonho, ele não vende um produto concreto. Quando você resolve ir a um restaurante pela primeira vez, você está comprando um sonho. E aí você vai chegar lá com esse tipo de depoimento aqui? Acho que não, né? E por aí vai, né? Aqui, por exemplo, a pessoa diz, vidros das janelas nem se fala. E, de novo, a minha surpresa, né? Vidro da janela? Como assim, né? Mas o pessoal repara. O restaurante estava muito sujo, o atendimento foi ruim. Esse é de 2018 e ainda está lá. Enfim, por aí vai. Se você não olhar para essas coisas, você perde o investimento de marketing inteiro que você fez. Se você quer que seu restaurante tenha sucesso, você vai lá, coloca um monte de investimento em Google, em anúncios, no que seja, e aí vai tudo por água abaixo aqui. E perde cliente também. A Anvisa fez um apanhado de 2.000 restaurantes que eles visitaram e inspecionaram. 38% desses restaurantes estavam de acordo com as normas. 62% não estavam. O que acontece se a Anvisa lacra o restaurante? É uma possibilidade, né? Principalmente se for reincidente. Lucros cessantes. Isso é a pior coisa que pode acontecer com um restaurante ou com uma unidade de food service. Você está lá, tem os mesmos custos de sempre, mas você não pode faturar. Então esse é um risco muito alto, gente, não dá para correr. Acidentes por falha de limpeza, acredite, acontecem. Eu entrei rapidamente no site da Jus Brasil e lá tem um monte de reclamações trabalhistas por causa de piso molhado ou piso escorregadio que as pessoas caíram e se machucaram. Parece bobagem, né? Mas não tem necessidade do piso do restaurante estar molhado ou escorregadio. Eu falei para vocês que a gente faz diagnósticos nos clientes. E eu já cansei de ir a restaurante, chegar lá para fazer um diagnóstico e mal consegui parar em pé. Porque o piso é muito escorregadio. E, claro, eu não vou com um sapato adequado para aquelas condições. E mesmo os sapatos adequados não aguentam por muito tempo assim, não. Coifas. Queria contar para vocês um caso de um cliente nosso que teimosamente não limpava as coifas de forma adequada. Um dia, pegou fogo na coifa. Ele acumulou muita gordura, pegou fogo e, pelos gases aprisionados dentro da coifa, houve uma explosão. Felizmente, ninguém se machucou, mas poderia ter se machucado.
e o restaurante ficou fechado 7 dias para poder retirar o que sobrou da coifa e instalar uma nova. Não tem outro jeito, né? E acho que ele aprendeu a lição da pior maneira possível, né? Tem que limpar a coifa e tem que limpar a coifa de forma adequada sempre. Tem mais um problema, ele ficava no shopping. E o shopping o que fez? Multou esse nosso cliente. Além de estar fechado, ainda levou uma multa do shopping. Tá? Então, o que acontece com esses acidentes? Você tem que substituir equipamento, que talvez não tivesse nem no momento de fazer isso. Você tem que dar indenizações. Felizmente ninguém se machucou, mas e se tivesse machucado? As indenizações poderiam ser altíssimas. E, de novo, lucros cessantes, que é a pior coisa que pode acontecer num cliente. Ora, tem necessidade disso por causa de uma limpeza de coifa, gente? Não tem, né? Perdas de alimentos. Quando a gente não limpa adequadamente, os alimentos perecíveis podem perder a sua validade ou a sua, vamos dizer assim, o seu frescor, né? De uma forma muito mais rápida. Então, a perecibilidade aumenta e, com isso, você vai perder alimento, o que também não é legal. Se você não limpar e desinfetar bem as superfícies, pode acontecer contaminações dos alimentos também, o que é um outro problema grave. Aí não só você pode perder alimento, como você pode também causar intoxicação alimentar, que a gente viu lá na frente, é um dos 10 principais fatores para a pessoa não voltar no restaurante. E por último, coisa que às vezes a gente relega para segundo plano, lavagem e secagem de mãos. A gente não tem estatística no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente sabe que 70% da contaminação de alimentos se dá através das mãos dos funcionários. Então, eu costumo estar sempre muito ligado no custo dos nossos clientes, como eu falei para vocês no início. Sempre sugerindo coisas para eles fazerem para ter um custo menor. Mas essa área é a única área que eu tomo a licença de dizer para os funcionários, gente, gastem muito sabonete bactericida, porque as mãos de vocês precisam estar limpas o tempo todo. Só que a gente quase nunca fala de secagem de mãos, né? E aí tem uma coisa importante para dizer para vocês, que alguns clientes usam aqueles secadores de ar, né? Aquilo deveria ser banido dos restaurantes. Tá? Existem pesquisas de 2 universidades diferentes que mostram que a utilização de secadores automáticos de ar em restaurantes aumenta enormemente a contaminação do ar por bactérias e vírus. Tá? Então, a melhor maneira ainda é o bom e velho papel. Pode acontecer perda de matéria-prima aqui e pode acontecer perdas também por intoxicações, o que também, de novo, é grave. Absenteísmo e doenças. Quando a gente não limpa adequadamente um lugar, ainda mais sendo um lugar público, né, existem problemas que a gente vai enfrentar. Olhando aqui o lado direito, colaboradores doentes custam caro. Não só pelo custo em si, porque você eventualmente tem que contratar gente para ajudar na hora que um funcionário falta, mas também a perda de produtividade, que é de 54%, e a queda de vendas e serviço a cliente, porque um funcionário eventualmente doente não tem aquela boa vontade para atender os clientes de forma adequada. Por outro lado, ambientes limpos aumentam a produtividade entre 2% e 8%. Eles reduzem superfícies contaminadas por vírus, é óbvio, né? E, além disso, as chances de contrair gripes ou resfriados reduzem em 80%. E o absenteísmo cai 46%. Então, realmente, vale a pena limpar. Gastos com o pessoal podem crescer se você não limpa adequadamente por conta disso aqui. Tem gente que usa produto doméstico em restaurante, tá? Aí você vai ver lá no MasterChef, tem lá o Cif, né? Produto de limpeza espetacular. Ele
custa baratinho, né? Deve custar aí hoje algo em torno de 12, 14 reais por frasco, e é por isso que as pessoas usam, que dizem assim, não, mas um produto profissional é muito mais caro, né? Para fazer a mesma coisa eu vou gastar talvez 90 reais numa bombona, 100 reais. Mas tem que pensar o seguinte, o preço do produto, da embalagem que você está comprando, é só a ponta do iceberg, tá? Na verdade, tem um monte de coisa embaixo que você não está considerando, assim como um iceberg, né? As sujidades, por exemplo, são diferentes da tua casa e, infelizmente, são muito mais fortes. Eventualmente, um produto desse pode estar em desacordo com a legislação, e aí entra, de novo, o risco da Anvisa lá, né? Por exemplo, esses produtos têm perfume, e a gente sabe que em cozinhas profissionais o perfume é proibido. Você tem também uma baixa de produtividade. Como a sujeira é muito maior do que na casa da gente, vai ter que botar mais ação mecânica, não tem saída. E aí o funcionário tem que esfregar muito mais para conseguir um resultado razoável. Isso cansa mais o funcionário, que vai ficar de má vontade com o teu cliente. Então, é muito melhor e muito mais barato você usar produtos profissionais, que têm um menor custo em uso em relação aos produtos domésticos, porque normalmente são produtos diluíveis, né? Normalmente, no uso, ficam mais baratos. Então, não confundir o custo em uso com o preço que você está pagando pela embalagem. São coisas completamente diferentes. Por outro lado, existem outros custos invisíveis que a gente cisma em não perceber. Por exemplo, se você usa um detergente qualquer para lavar louça na pia, manualmente, doméstico, esse produto faz uma abundante espuma, tá? Porque a dona de casa gosta de espuma, gente, faz parte da nossa cultura, né? Só que num restaurante, quando tem muita espuma, você gasta mais água para fazer o enxágue. Então, é bom ter espuma? Mas não vamos exagerar, né? O produto profissional, ele faz um pouco de espuma, mas o suficiente. Então, esse custo, por exemplo, que você está gastando mais água, pouca gente percebe. E aí, é importante esse custo. Vocês já viram a conta de água de um restaurante? É uma coisa astronômica. Eu já vi contas de água de 16 mil reais. Tá? Não dá para ficar desperdiçando, né? Isso, obviamente, aumenta os teus gastos com o pessoal, que tem que se esforçar mais, e desperdícios também. Portanto, gente, a conclusão que eu chego é que a limpeza profissional, ela traz lucro para o negócio. Ela não deve ser vista como custo. Não é somente uma questão de custo, tá? É uma questão de lucro, como a gente viu aqui nesses exemplos que a gente comentou. Muito obrigado pela presença de vocês e um abraço.